A ascensão sombria do Subway, o menino que criou um império e o império que quase o engoliu. O mundo corporativo costuma contar histórias de gigantes que nasceram prontos, criados por visionários que pareciam destinados ao trono. Mas a verdade é bem menos glamourosa. Muitos dos maiores impérios empresariais surgiram de decisões improvisadas, de medos silenciosos, de noites mal dormidas e de jovens que só queriam sobreviver ao próximo ano. E foi exatamente assim que começou o Subway, uma das marcas mais onipresentes da história dos negócios, criada não por um executivo renomado, mas por um adolescente pobre que só queria pagar a faculdade. Hoje você vai descobrir como um garoto de 17 anos, trabalhando por $1,25 por hora, decidiu seguir um conselho improvável e acabou fundando uma das maiores máquinas de franquias do planeta. E vai descobrir também como esse mesmo império, anos depois, veria suas bases ruírem enquanto o mercado mudava mais rápido do que ele conseguia enxergar. Se ao longo desta investigação você sentir que histórias como essa te ajudam a entender a lógica oculta do poder empresarial, lembre-se de se inscrever no Cadeira do CEO, porque aqui nós revelamos como fortunas nascem, crescem e desaparecem. A jornada começa muito antes das luzes, dos letreiros verdes e das vitrines iluminadas. Começa em Brooklyn no ano de 1947, quando nasceu Frederick Adrian De Luca, filho de imigrantes italianos que carregavam nos ombros a eterna batalha por estabilidade. Fred cresceu olhando para um futuro que parecia sempre mais distante do que seus sonhos. Adolescente, decidiu que queria se tornar médico. Mas havia um problema concreto, frio e incontornável. Ele não tinha dinheiro nem perspectiva de conseguir pagar os estudos. O máximo que podia fazer era trabalhar longos turnos em uma loja de ferragens, recebendo moedas que pareciam evaporar antes de chegar ao fim da semana. A faculdade era um horizonte que se afastava a cada passo. Foi então que uma chama acendeu. Havia um homem que Fred admirava profundamente, alguém que representava a prova viva de que a vida podia dar certo. Peter Buck, um físico nuclear de 35 anos, amigo da família, bem-sucedido e dono de uma serenidade que fazia qualquer pessoa acreditar que ele carregava respostas para perguntas que os outros temiam fazer. Fred viu nele sua chance. Em um dia ensolarado, durante um churrasco no quintal da casa de Peter, ele decidiu arriscar. Caminhou até ele com o coração acelerado, pronto para pedir um empréstimo que tornaria seus estudos possíveis. Mas o que Peter ofereceu naquele dia mudaria não apenas o destino de Fred, mas o futuro da indústria de fast food. Em vez de conselhos técnicos ou frases motivacionais, Peter olhou para o garoto e disse algo inesperado. Algo simples, algo que parecia até inocente. Por que você não abre uma loja de sanduíches submarinos? Fred congelou. Ele nunca tinha feito um sanduíche profissional, nunca tinha comandado um negócio e, para ser honesto, nem sabia direito por onde começar. Mas Peter continuou. Falou que havia visto uma loja semelhante fazendo sucesso, que havia demanda, que aquilo poderia ser a solução para pagar a faculdade. E então fez o gesto que nenhum deles esperava naquele dia. Ele ofereceu $1.000 para começarem um negócio juntos. Um físico nuclear e um adolescente sem experiência estavam prestes a desafiar gigantes do mercado sem sequer entender completamente o jogo que estavam prestes a entrar. Em 28 de agosto de 1965, nasceu a primeira loja, Peter's Super Submarines. O lugar era extremamente simples, equipamentos usados, prateleiras improvisadas, um cardápio com 5 sanduíches e latas de Coca-Cola. Nada indicava que aquele pequeno espaço em Bridgeport, Connecticut, um bairro de pouco movimento, abrigaria o embrião de uma das maiores redes de alimentação da história. Mas ali já existia algo poderoso. Existia uma vontade de crescimento, existia a vontade de aprender, existia a disciplina de quem sabe que se falhar, não haverá rede de segurança. Fred trabalhava sem descanso. Era atendente, estoquista, faxineiro e gerente ao mesmo tempo. Cada erro virava uma lição, cada cliente virava um professor e cada dia era uma batalha para manter o sonho respirando. O primeiro grande obstáculo veio rápido. Um anúncio de rádio, ao pronunciar o nome Peter Super Submarines, soava para os ouvintes como Pizza Marines. Era confuso, estranho e prejudicial. O nome teve de mudar. Virou Pete Subway.
E pouco depois, apenas Subway, um nome curto, direto e destinado a se tornar global. Mas o problema do nome era pequeno perto do maior erro inicial, a localização. A primeira loja estava em um ponto fraco e os clientes não apareciam. Fred aprendeu ali uma lição que carregaria por toda a vida. Um negócio invisível é um negócio condenado. As lojas seguintes seriam abertas em locais de grande circulação. O erro não seria repetido. Mesmo assim, o crescimento estava muito abaixo do plano original. A meta era alcançar 32 lojas em 10 anos, inspirados por um concorrente local. Mas 9 anos depois, possuíam apenas 16 lojas. Era crescimento, porém insuficiente. E foi nesse ponto que Fred teve uma das ideias mais importantes da história do Subway. Ele percebeu que sozinho jamais atingiria a escala nacional. O futuro dependia de multiplicar líderes, não lojas. A resposta era franquear. Hoje parece óbvio, mas naquela época o conceito era raro, quase experimental. Eles tiveram de aprender tudo sozinhos, ajustando contratos, treinamentos, processos e padrões sem qualquer guia. Mas assim que abriram as portas para novos operadores, o crescimento começou a acelerar como nunca antes. Em 1978, já eram 100 lojas. Em 1981, 166. E então veio uma das cenas mais emblemáticas dessa trajetória. Em uma reunião interna, quando a marca não chegava a 200 unidades, Fred De Luca levantou a voz para anunciar sua nova meta: 5.000 lojas até 1994. Seus executivos acharam que ele havia enlouquecido. Mas aquele objetivo impossível se tornaria realidade 4 anos antes do previsto. O Subway estava se tornando uma força imbatível, uma máquina de expansão que conquistava cada esquina disponível. E por trás disso havia uma estratégia simples e brilhante: custos baixos, operação enxuta, foco extremo em franquias e um modelo de atendimento que dava ao cliente algo que ninguém mais oferecia. O balcão aberto, onde o cliente assistia ao sanduíche sendo montado, se tornou uma revolução silenciosa. Ele transmitia confiança, frescor e controle, 3 palavras que mudariam o rumo do fast food global. Quando a era do Eat Fresh chegou, o Subway estava anos à frente dos concorrentes. Ele era o símbolo de uma alimentação mais leve, mais rápida e mais personalizada. E esse posicionamento prepararia o terreno para uma das campanhas mais poderosas do marketing de alimentos. Seu nome era Jared Fogle, um jovem comum cujo feito extraordinário se espalhou como fogo. Ele havia perdido 111 quilos comendo sanduíches do Subway e caminhando diariamente. Quando a história foi publicada no Indiana Daily Student e depois na Men's Health, a marca percebeu que estava diante de uma mina de ouro. Jared se tornou a face de uma narrativa irresistível. Comer no Subway podia transformar vidas. A campanha estourou. As vendas cresceram mais de 30%. Jared virou um sinônimo da marca. Era a prova viva de que o Subway não era apenas um restaurante, era uma promessa, uma alternativa ao fast food tradicional, um estilo de vida. Se esta história está te prendendo até aqui, é porque o mundo dos negócios é um espelho. Ele revela quem somos, o que buscamos e o que tememos perder. Se você quer continuar explorando os bastidores das maiores marcas do mundo e entender as estratégias que moveram bilhões, inscreva-se no Cadeira do CEO e venha fazer parte desta investigação semanal sobre poder corporativo. Mas nenhuma ascensão é eterna, nenhum império cresce para sempre. Depois de anos dominando o mercado, o Subway começou a sentir rachaduras em seus alicerces. A primeira explosão veio justamente de onde surgira seu maior triunfo. Em 2015, Jared Fogle foi condenado por crimes envolvendo menores, manchando de forma irreversível a imagem da marca e causando um dos maiores colapsos reputacionais da história da alimentação. No mesmo ano, outro golpe. Fred De Luca faleceu após lutar contra uma leucemia. Ele tinha apenas 67 anos. E sem um plano sólido de sucessão, a marca que ele ajudara a erguer começou a perder direção. Enquanto isso, os próprios franqueados entraram em guerra contra o famoso $5 footlong, uma promoção icônica para os clientes, mas devastadora para a lucratividade das lojas. Muitos proprietários trabalhavam no limite. E quando os concorrentes começaram a oferecer opções mais modernas, mais inovadoras e mais alinhadas à nova geração de consumidores, o Subway perdeu aquilo que um dia foi sua vantagem: relevância.
As vendas despencaram, as lojas começaram a fechar. Em 2020, cerca de 10% das unidades encerraram suas atividades. Um império que sonhou estar em cada esquina do mundo, agora lutava para sobreviver. Hoje, o Subway ainda é um gigante, mas enfrenta a pergunta que todos os impérios um dia enfrentam: como sobreviver quando o mundo que você ajudou a criar já não precisa mais de você? A resposta pode estar em inovação, modernização, reinvenção do cardápio e reconexão com o cliente. Ou pode estar em aceitar que cada marca tem seu ciclo e que até os gigantes um dia cedem espaço para nomes mais jovens, mais ágeis e mais conectados com o futuro. Se você chegou até aqui, é porque entende que histórias corporativas contam muito mais do que números. Elas revelam como sonhos crescem, como decisões moldam mercados e como impérios podem ruir quando deixam de ouvir o mundo ao redor. Se esta investigação te inspirou a olhar para o mercado com novos olhos, deixe seu like e continue com o Cadeira do CEO, onde cada semana revelamos os bastidores mais profundos das empresas que moldaram nossa economia e nosso tempo.